Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Eu resolvi fazer uma série durante essa semana e talvez mais alguns dias sobre os atentados do dia 11 de setembro de 2001. E por que eu resolvi fazer esse assunto, falar sobre esse assunto? Primeiro, é um tema que eu estudo há muitos anos. Os atentados foram algo que marcaram minha vida, marcaram a vida de todo mundo que viu aquilo, né? Foram cenas terríveis que chocaram o mundo. De um atentado covarde cometido contra inocentes e que teve consequências diretas na geopolítica e tem reflexos até hoje em nossas vidas, muito embora a gente não perceba. O 11 de setembro ele foi relativamente bem retratado na mídia ocidental, mas existem muitos fatos que a gente aqui não conhece, muito no Brasil e um pouco também nos Estados Unidos. São fatos pouco conhecidos e pouco explorados. E eu quero falar um pouco disso com vocês. Por quê? Para mostrar os reflexos geopolíticos dessas ações e também para mostrar para o público, um dos meus objetivos é tirar a inocência do público em relação à geopolítica. A gente precisa ser mais safo em relação ao que acontece no mundo. Então, o assunto que eu vou falar hoje, de extrema relevância e basicamente desconhecido no Brasil, é o caso dos Dancing Israelis, os dançarinos israelenses. O que foi isso? Bom, como todos nós sabemos, na manhã de terça-feira, de 11 de setembro de 2001, o primeiro avião colide contra a Torre Norte do World Trade Center, depois um outro colidiu às 9 horas da manhã com a Torre Sul, um outro avião colidiu com o Pentágono e um terceiro caiu, o voo United 93 caiu no estado americano. E essa história oficial que a gente sabe, existem algumas teorias da conspiração sobre as torres foram implodidas, não foi um avião que colidiu com o Pentágono. Eu vou falar sobre isso num vídeo futuro, mas não é o foco da discussão, até porque isso não foi o que aconteceu, as torres realmente caíram, eu já adianto, um avião realmente colidiu com o Pentágono, eu tenho as imagens, eu tenho o laudo da Universidade de Purdue, vou mostrar tudo isso para vocês. O que eu quero tratar aqui é o assunto que é pouco explorado na imprensa ocidental, o caso dos Dancing Israelis, os dançarinos israelenses. Pois bem, o que acontece então? O primeiro avião, ele colide com a Torre Norte às 8h46. E naquele momento, ninguém sabia efetivamente o que tinha acontecido. Não existia internet como nós conhecemos hoje e não se aventava a hipótese muito clara de um atentado. Então, o mundo inteiro se direcionou, as câmeras se direcionaram e os residentes de Nova York também começaram a observar. E uma mulher, que não foi formalmente identificada pelo FBI, chamada pelo codinome de Maria, ela, depois da primeira colisão, às 8h46, ela é alertada por um vizinho. Nossa, eu tô até arrepiado contando essa história. Impressionante. Ela é alertada por um vizinho e ela resolve pegar um binóculo e olhar as torres gêmeas, a primeira torre pegando fogo. E ela percebe, enquanto ela observa a torre pegando fogo, ela observa uma movimentação estranha num estacionamento que tinha abaixo do prédio onde ela morava, como se fosse no térreo do prédio, e ela tinha acesso visual a esse estacionamento. E ela pega o binóculo e direciona para esse binóculo. E o que ela vê nesse binóculo? Ela vê um furgão branco com 3 homens em cima desse furgão, comemorando, dançando e gritando. Era uma área relativamente isolada, então provavelmente esses homens acharam que estavam seguros ao fazer isso. Ela acha estranho e não faz nada. Até o momento que o segundo avião colide no World Trade Center Torre Sul. E isso acende um alerta nela. Os 3 homens continuam comemorando e ficam cada vez mais efusivos, cada vez mais festivos. O que a Maria faz então? Ela liga para a polícia. Ela liga para a polícia e na ligação no dial para o 911, ela fala o seguinte, que ela viu 3 jovens ajoelhados no teto de uma van branca no estacionamento do prédio e que eles pareciam estar fazendo um filme. Ela ainda fala na ligação
Eles estão muito felizes, você sabe. Eles não parecem estar chocados. Eu estou achando tudo muito estranho. Ela percebe também que esses homens estão gravando vídeos e tirando fotos de si mesmos com o World Trade Center queimando ao fundo. Então, no primeiro ângulo da foto, eles estavam como se fosse tirando selfies com o World Trade Center pegando fogo ao fundo. Então, ela liga para a polícia e o primeiro policial que chega no local, identificado formalmente como Scott DeCarlo, ele rende todos os homens e se vê logo numa situação. Na polícia norte-americana, diferentemente aqui no Brasil a gente está acostumado a ver policiais, 2 policiais na viatura. É o padrão da polícia militar no Brasil por uma série de razões. Os Estados Unidos adotam uma postura diferente. Eles têm a postura da irradiação. Então, eles preferem ter uma maior área de cobertura, um homem em cada viatura. Tanto é que o tempo de resposta dos Estados Unidos, quando eles têm uma emergência, por exemplo, shots fired, é muito, mas muito rápida. E no Brasil é mais lenta. Um pouco também derivado do uso dessa técnica. Eu entendo que... Não estou falando que no Brasil deveria usar um policial por viatura. Eu só estou explicando como funciona lá. Então ele chega sozinho, o Scott DeCarlo chega sozinho e vê esses 5 homens. E para quem entende da técnica sabe que essa situação é muito complicada. Porque ele está 1 contra 5. Então ele rende os 5 com o perigo de alguém tentar fugir e ele ter que tomar uma atitude, seja atirar, seja perseguir esse homem e deixar o resto ali na área. Mas o reforço chega rápido e a polícia consegue render os homens. Esses homens são levados para uma delegacia. Na delegacia já fica evidente que eles têm algum envolvimento com o que aconteceu, tem a suspeita fundada de que eles têm algum tipo de envolvimento. E eles são levados para a sede do FBI em Nova Jersey, onde são interrogados pelos especialistas em contra-inteligência do FBI, que são os agentes treinados para caçar espiões dentro do território norte-americano. Quem faz a contra-inteligência em território americano não é a CIA, é o FBI. A CIA é proibida por lei de atuar em território norte-americano, salvo raríssimos casos. Então eles são levados a interrogatório e na verdade são 5 homens. A Maria tinha visto 3, mas quando a polícia chega ela rende mais 2, portanto 5 homens. E o FBI logo descobre que o furgão pertence a uma empresa chamada Urban Moving. O FBI também encontra alguns objetos suspeitos com esses 5 homens. Um dos passageiros ele tinha $4.700 em dinheiro escondido em uma meia. Um outro passageiro portava 2 passaportes. Um terceiro portava um cortador de caixas que poderia ser utilizado como um estilete e que foi muito parecido com o estilete utilizado pelos terroristas para render os reféns nos aviões. Só que a grande surpresa do FBI foi que quando esses homens chegam na sede do FBI em Nova Jersey, eles se identificam como israelenses. E segundo o relatório oficial do FBI, está escrito o seguinte: que eles viraram para o agente do FBI que estava interrogando eles e falaram. Um deles falou: somos israelenses, não somos problema de vocês. Seus problemas são os nossos problemas. Os palestinos são o problema. Os 5 homens são então presos e o FBI consegue um mandado judicial e revista os escritórios da Urban Moving em Nova Jersey. Nas imagens que o FBI publica para o mundo, fica evidente, fica muito claro que o escritório tinha sido abandonado às pressas. O proprietário da Urban Moving é identificado, mas simplesmente desaparece de território americano, sem qualquer tipo de tracking por parte dos serviços de fronteira americanos. Portanto, ele fugiu de uma forma que ele não passou por uma fronteira. Uma maneira segura de fazer isso é através do uso do serviço diplomático. Então existe a suspeita de que esse proprietário da Urban Movie, ele era registrado oficialmente como diplomata. O FBI nunca confirmou essa teoria. Bom, o tempo passa, FBI e CIA se unem numa investigação, o que é evento raríssimo nos Estados Unidos. São agências que sempre competiram entre si. E CIA e FBI,
elaboram um relatório onde concluem que os homens eram agentes do Mossad, o serviço secreto israelense. Eu estou arrepiado nesse momento, juro. E a investigação chegou a uma conclusão muito grave, que eles haviam chegado no local às 8 horas da manhã, lembrando que o primeiro avião colidiu às 8h46 da manhã. Portanto, os 5 agentes do Mossad sabiam do atentado. Informação que pouca gente sabe aqui no Brasil e no Ocidente. O FBI e a CIA, nessa investigação conjunta, chegam à conclusão também que a empresa de furgões estava vinculada a uma empresa de fachada que servia para operações de fachada do Mossad em território americano. Então o Mossad usava uma empresa que tinha uma outra empresa, no caso a Urban Movies, e eles usavam isso para operações de fachada em território americano. A operação de espionagem, segundo o relatório do FBI, não visava os Estados Unidos, mas se penetrasse, inserir e monitorar redes de muçulmanos radicais que viviam na região de Nova Jersey. E vale lembrar que muitos dos terroristas que perpetraram o 11 de setembro viviam nessa região antes do atentado. Eu vou mostrar agora algumas fotos que foram coligidas pelo FBI no relatório deles, tá bom? Um minuto. Então, essa primeira foto... Opa, desculpa. A primeira foto... O FBI, ele tornou preto e branco a foto e não identificou os operadores israelenses. Existe uma série de questões envolvendo isso, não vou entrar aqui no detalhe. Eles resolveram não publicar a foto oficial, mas ela nesse formato. Então aqui é o primeiro agente israelense, e o que ele está na mão aqui é um lighter, um isqueiro, tá? E ele está acendendo esse isqueiro nessa foto. Isso está no relatório, tem que ler o relatório para entender a foto. Ou seja, eles estavam tirando sarro com a situação do World Trade Center pegando fogo. Essa segunda foto, eles estão apontando para o World Trade Center, que está ao fundo e a gente não consegue ver. A terceira foto, no relatório do FBI, consta que eles estavam descansando, relaxando e curtindo o momento. Então, pela foto oficial, que o FBI teve acesso e não publicou, eles estão sorrindo e estão evidentemente muito felizes. Essa é uma quarta foto, uma montagem entre a foto propriamente dita e a cena que os agentes do FBI tinham do local onde eles estavam. Essa é a foto do CD, onde foi gravado o relatório e estão as imagens. Isso aqui é um dado bem interessante. Um analista americano percebeu que no relatório, no CD, né, o CD foi gravado nesse H2 / Twin Towers Bombing. E a grande questão que se levanta é o seguinte: por que bombing? Se ficou evidente que eram aviões que tinham colidido com as Torres Gêmeas. Isso deu margem para aquela teoria de que bombas tinham sido inseridas previamente no World Trade Center e explodido, o que gerou o fall-off do prédio, né? A destruição do prédio, a decadência do prédio. Eu não acredito nessa teoria, eu vou explicar num vídeo futuro do porquê. Tenho certeza, na verdade, eu apostaria muita grana que não teve bombing nenhuma. Mas realmente é muito estranho esse Twin Towers Bombing. Essa é a foto dos 5 agentes. Eu já vou dar o nome deles para vocês depois pesquisarem e terem mais credenciais para pesquisar sobre o assunto, se quiserem saber, né? Eu, inclusive, recomendo que quando vocês forem fazer isso, vocês acionem uma VPN Estados Unidos, porque essa informação existe mais nos Estados Unidos. Aqui em Brasil, vocês não vão encontrar absolutamente nada. Então, são 5 agentes, operadores do Mossad israelense, que foram flagrados pela polícia. Aqui são... Eu já vou explicar o contexto dessa foto, eu vou voltar para mim. Voltando. Esses agentes, eles foram repatriados posteriormente para Israel
existe um boato não confirmado de que essa repatriação foi feita por ordem do George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos. Eu lembro que a época em que eu inicialmente pesquisei sobre esse assunto, alguns anos atrás, eu encontrei muita referência sobre isso, mas não é confirmado. Esses agentes israelenses, eles chegaram a aparecer num talk show israelense. É um programa de TV, eu já vou mostrar fotos disso. É chocante, tá? E nesse talk show seria mais ou menos aí um Danilo Gentili de Israel, talvez um Danilo Gentili, um Rodrigo Faro. O entrevistador pergunta para eles o motivo pelo qual eles estavam em Nova York. E eles respondem: estávamos lá para ver acontecer. Voltando, eu vou mostrar agora as imagens que eu queria. Então, essa foto prévia é a foto, os mugshots que o FBI liberou sobre eles, né, deles. Essa é a foto deles nesse programa israelense, nesse Danilo Gentili israelense. Isso aqui são eles sendo entrevistados. E também é um dos momentos onde eles falam que estavam lá para ver o que ia acontecer. Essa é a foto do policial Scott DeCarlo, quem flagrou os israelenses. Isso aqui é uma foto de uma entrevista antiga que eu consegui sobre ele. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês confirmarem a história. Esse caso dos Dancing Israelis, ele foi um pouco chocante para mim, eu vou explicar o porquê. É para quem estuda terrorismo, tá na geopolítica, eu adoro o terrorismo, é um dos assuntos que mais me fascina. Esse caso, para quem estuda, né? Esse caso dos Dancing Israelis, ele é mamão com açúcar, ele é feijão com arroz. Um negócio normal, a gente já discute isso há muito tempo. Só que para eu fazer esse vídeo atual, eu tive que renovar as pesquisas, ver se eu tinha esquecido alguma coisa, acrescentar algum dado. E qual foi o meu choque ao ver que essas informações tinham sumido da internet? Sumido. Eu tô arrepiado. Eu não consegui, eu tenho um computador que eu uso só para acesso a Darknet. Meu irmão me ajudou a fazer isso. E os sites que eu tinha como referência para pesquisa, muito do 11 de setembro, muito do caso dos Dancing Israelis, não estão mais no ar. A gente simplesmente não acha mais a informação. Isso é um ponto importante para que a gente perceba como a informação pode ser manipulada, como ela pode ser extirpada e excluída das redes para direcionar discurso e enviesar política pública e geopolítica. Eu consegui fazer boa parte desse vídeo com os dados antigos que eu tinha, tá? Armazenados no computador seguro que eu tenho. Então nós temos aqui uma questão, né? Agentes israelenses chegam às 8 horas da manhã, começam a filmar, tirar fotos, tirar sarro de um atentado que acontece às 8h46, quando são presos, são identificados como agentes israelenses e dizem formalmente que estavam lá para ver o que ia acontecer. Fica levantada a questão: se os israelenses sabiam que o ataque iria ocorrer, por que eles não avisaram os norte-americanos? Quando a gente estuda 11 de setembro, uma das coisas que fica evidente é que os Estados Unidos foram avisados por diversas agências e a forma como os Estados Unidos lidavam com a informação não permitiu que eles compilassem esses dados, fizessem uma análise crítica das informações que estavam recebendo e por isso o atentado aconteceu. Mas os franceses avisaram os americanos que algo muito grave estava prestes a acontecer pelo monitoramento de sinais, né? Os franceses são especialistas nisso. Os alemães também são muito bons em monitoramento, avisaram os americanos. Os russos avisaram os americanos pelo controle de propaganda. Os russos são muito bons em controle de propaganda e viram que iria acontecer. Um dado assustador: os chineses não avisaram, e os chineses são o serviço secreto com o maior reach do mundo, alcance no mundo, e eles não avisaram. Então é razoável supor que os chineses ficaram sabendo também, e isso mostra a forma como os chineses estão lutando contra os Estados Unidos nessa batalha. Eles optaram por não avisar algo dessa dimensão. Isso é uma suposição que eu faço, tá?
Não existe nenhuma evidência disso. Eu estou falando com base no fato. Se o francês conseguiu monitorar, se o alemão conseguiu monitorar, se o russo conseguiu, o chinês também conseguiu. E não existe informe oficial, confirmação oficial de que os chineses avisaram os americanos. Pois bem, mas vamos voltar aqui. Se os israelenses sabiam, por que eles não avisaram os norte-americanos? Porque provavelmente o Mossad entendeu que isso iria despertar nos americanos um desejo de vingança e queria acabar eclodindo numa guerra contra os árabes, que são esses oponentes históricos dos israelenses. E, portanto, o exército americano mais poderoso do mundo iria enfrentar os árabes numa guerra por procuração. Então, os Estados Unidos iriam adentrar uma guerra, ingressar numa guerra que era completamente favorável aos israelenses. Os israelenses não precisariam mover um dedo e essa guerra dos americanos, a maior máquina militar do mundo, seria travada contra os inimigos dos israelenses, os árabes. Então, os israelenses perceberam que essa movimentação seria benéfica a eles, iria gerar uma guerra por procuração e exatamente por isso não fizeram nada. Pode ter sido uma operação oficial do Mossad? Pode. Pode ter sido uma operação rogue do Mossad? Pode. O que é uma operação rogue? É quando você tem agentes que são basicamente não tem mais controle dentro de um serviço de inteligência, dentro de um serviço secreto, e resolvem operar de per se, sem autorização da agência principal, no caso Mossad. Nós temos vários casos na história em relação a isso, mas pelos elementos, eu diria que é uma hipótese difícil de ser verdadeira. Para mim, aparenta mais que foi uma operação oficial dos israelenses. Você não faz uma operação dessa natureza e tem acesso a ela sendo um rogue agent. É agente oficial. É uma teoria que eu tenho, né? Nada confirmado. Eu lembro que eu cheguei a assistir ou no History Channel ou no Discovery Channel como se fosse uma minissérie, um pequeno capítulo de uma história onde eles ouviam a mulher e o policial envolvidos na descoberta dos Dancing Israelis. Tanto a Maria, que flagrou ele pelos binóculos, tanto o policial Scott DeCarlo. Eu não achei mais isso. E como eu não tinha salvo, eu perdi. Mas eu tenho claro na minha memória de ter assistido esse documentário de meia hora, 15 minutos. E eu cheguei a ver o vídeo deles se apresentando nesse talk show israelense com traduções em inglês. Porque eles estavam falando em hebraico, por óbvio, e tinha tradução em inglês. Não existe mais registro disso nem na Darknet. Eu vou deixar os nomes deles para vocês e também vou deixar no YouTube para vocês pesquisarem com a VPN acionada para Estados Unidos e verem outras partes dessa história. Existem diversos relatos. Sivan Kurzberg, Paul Kurzberg, eles eram irmãos, e Aaron Shmuel, Oded Elner e Omer Marmari. 5 homens vinculados ao Mossad israelense. Essa história foi tão séria em território americano que ela gerou no seio da comunidade diplomática e também de inteligência americana um movimento que era um movimento que pleiteava que os Estados Unidos parassem de apoiar Israel, porque muitos viram esse ato do Mossad israelense como um ato de guerra e que os israelenses não eram mais aliados, eles se fingiam de aliados. O movimento se chama National Summit to Reassess the U.S.-Israel Special Relationship. O Special Relationship está entre aspas, num caráter bem irônico. Das mentes que capitaneou esse movimento foi nada mais, nada menos que Michael Scheuer, o maior analista em contra-terrorismo e contra-insurgência do planeta Terra. Sou fã do Michael Scheuer. Ele foi um agente da CIA, responsável pela Alex Station, que foi a estação na CIA responsável por caçar o Bin Laden por muitos anos. Ele foi o responsável por fazer o tail tracking do Bin Laden por anos. Um gênio, absolutamente genial. Scheuer, ele unia o academicismo, a parte teórica, ele é pós-doutor em Império Britânico, também com a parte prática, um operador de primeiro nível, um analista de primeiro nível. Leio tudo que ele publica.
E Michael Schroyer foi um dos caras que capitaneou esse movimento National Summit to Reassess the US-Israel Special Relationship. Vou deixar também o link aqui do site deles para vocês verem como a questão foi séria nos Estados Unidos, porque passou a impressão que os israelenses estavam realmente boicotando os norte-americanos. Então, muita gente, vou beber uma água. Os israelenses se defenderam à época dizendo o seguinte, que eram jovens irresponsáveis que não tinham nenhum vínculo com o Mossad e que foi uma fatalidade, uma infelicidade, uma infeliz coincidência e que os israelenses nunca apoiariam algo dessa natureza que atentasse contra os americanos. Mas eu vou pôr uma pimentinha nessa sopa. Eu vou jogar uma lenha na fogueira. E vou falar de um cara chamado Daniel Mark Lewin. Oficialmente, por todos os relatórios, esse cara é a primeira vítima do 11 de setembro. Como assim, Rafael? O avião não colidiu com as torres e morreu todo mundo junto? Não. Depois vocês pesquisem sobre Daniel Mark Lewin. O Daniel, ele estava no primeiro voo, o AAF-11, e ele estava sentado na cadeira 9B de bola. Enquanto ele estava sentado, um terrorista chamado Satan al-Sukami estava sentado exatamente atrás dele, na cadeira 10B. O que eu vou falar é pesado, o YouTube não gosta, mas a gente é profissional, né? E temos que falar. O que Satan al-Sukami faz? Levanta, pega um estilete e fere mortalmente Daniel Mark Lewin. Não vou explicar aqui como, vocês já devem imaginar como. Qual que era o grande problema nessa história? O Daniel estava sentado, o Satan estava sentado e ele imediatamente começa a golpear o Daniel sem aparente motivo. O Daniel consegue se levantar, luta com o Satan e outros 2 sequestradores, mas não resiste e morre ainda dentro do avião. O que isso tem a ver com a história dos israelenses? Daniel Mark Lewin era israelense e ele era do Sayeret Matkal. Sayeret Matkal é a unidade da elite das Forças Armadas israelenses. É o Navy SEAL israelense. Então, ele era o único homem dentro do avião que provavelmente tinha condições de evitar o ataque. E ele foi morto, sem chance de defesa. Aí eu te pergunto, como é que os terroristas sabiam que um Sayeret Matkal estava dentro do avião? E como é que eles conseguiram pôr o terrorista bem na poltrona atrás de Daniel Mark Lewin? A resposta eu deixo para vocês. Esse é o caso dos Dancing Israelis. Obrigado a todos pela audiência. Se você gosta desse vídeo, se você acha interessante, eu peço que você curta, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.